Já parou pra pensar nos vários filmes que não seriam tão legais se não tivessem vilões tão marcantes? Um bom vilão pode ser decisivo no rumo de uma história. É ele que atrapalha os heróis, que força a evolução dos personagens, que transforma dificuldades em desafios quase que injustos. Mas o que será que constitui um bom vilão? Será que é muito difícil listar uma série de elementos para construir esses personagens? E é hoje o dia que você vai parar aqui para pensar comigo em como desenvolver um vilão perfeito para sua aventura ou campanha de RPG. Olá pessoal, o Tio Grun tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência vilanizando jogos de RPG, e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar dicas e técnicas para ensinar você a construir um vilão lendário que os seus jogadores vão amar a odiar, principalmente vibrar quando finalmente conseguirem derrotá-lo. E como sempre, nossa série Narrando como Mestre, as dicas aqui vão vir cheias de exemplos para facilitar o entendimento e inspirar as suas ideias. E eu sei que existe muito conteúdo na internet falando sobre vilões, então eu quero dar um enfoque um pouquinho diferente aqui no vídeo, para poder somar todas essas ideias. A gente vai falar bem rapidamente sobre o básico, como por exemplo a história e motivação de um vilão, para depois poder comentar sobre assuntos mais profundos, que não tem tantas dicas por aí, falando por exemplo de como que um vilão deve se comportar durante as aventuras. Vamos junto aqui que você vai entender, e uma das dicas do machado de hoje vai ser em relação a uma pitada de mão peluda nessa mistura toda. Vai estar lá no final do vídeo essa dica especial do machado. E para contextualizar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: o que é um vilão dentro de um jogo de RPG? E a segunda pergunta fica sendo: será que você precisa de um vilão na sua campanha? E eu vou responder meio que junto essas duas perguntas, porque um vilão é um tipo de personagem que faz várias ações maldosas e terríveis para desafiar diretamente os personagens dos jogadores. E sim, eu sei que dá para fazer RPG só de exploração, por exemplo, onde o grupo está descobrindo e desenvolvendo histórias sem ter necessariamente um personagem NPC, vilão envolvido, mas o propósito desse vídeo aqui não é sobre esses desafios. Pra galera fã de old school, os jogos mais focados na exploração, eu vou pedir desculpas, já que o foco para esse vídeo é a construção de um vilão mais clássico, um personagem antagonista diretamente dos jogadores. E com isso a gente já pode responder a segunda pergunta. Você não necessariamente precisa de um vilão para o seu jogo, mas eu diria que ele fica muito melhor se você tiver um. Porque alguém para tomar ações contra seus jogadores é algo muito maneiro. Vilões são ativos na história, fazendo coisas que deixam seus jogadores morrendo de ódio. Eles têm planos que movem a campanha para frente, dando mais vida ao seu mundo. Os bons vilões estão sempre atrapalhando as ações dos personagens, só de meramente existir e executar seus planos malignos. E tudo isso vai adicionando uma complexidade muito grande e faz as suas histórias muito mais dinâmicas e interessantes. Então vamos lá, bora construir esse vilão, e a gente vai iniciar com os princípios básicos e depois focar em coisas mais específicas, principalmente em como conduzir o seu vilão dentro da história. E a primeira coisa a se fazer é pensar em quem ele é. Qual é o seu nome? Qual é o seu apelido? Como as pessoas conhecem ele? Eu digo isso porque eu adoro apelidos ou nomes mais representativos. Porque se um vilão se chama simplesmente Sauron, beleza, esse é um nome legal. Mas se ele é conhecido por Sauron, Lorde das Trevas, aí a coisa muda completamente. A gente pode pensar também no que seu vilão é exatamente. Um mago poderoso? Um Lorde Vampiro? Um rei maligno, ou um dragão verde cheio de conspirações. Alguns vilões são interessantes porque são completamente caóticos, outros porque são implacáveis. Alguns vilões parecem inofensivos, mas na verdade são terríveis. E você pode pegar inspirações para poder criar essa construção em vários lugares. Filmes, livros, séries, desenhos, tudo isso está valendo. E no próprio livro do mestre tem tabelas com ideias para os vilões das suas campanhas. E que tal aí uma dica do machado? É importante você pensar e encontrar a escala certa para o seu vilão. Se ele for muito poderoso, é ruim porque acaba sendo inviável para os jogadores enfrentá-lo. Automaticamente, os personagens sabem que só vão encarar esse vilão lá na frente, ou que vão pelo menos poder fugir deles. Perde um pouquinho aquela tensão. O contrário também vale. Se ele for muito fraco,
ele acaba não ameaçando muito seus jogadores, eles ficam muito mais de boa, sem medo da criatura. Então o ideal é você encontrar um meio termo interessante e pensar que seu vilão pode até não ser muito sinistro no início, mas ele vai evoluindo junto com os jogadores, ele vai crescendo junto com a campanha. Ou então, se ele for o mais forte, ele não vai ter tudo que ele precisa para se tornar realmente invencível. É por isso que ele tem que tomar certo cuidado, enquanto os jogadores podem buscar brechas para poder atrapalhar os planos dele. De qualquer maneira, pense um pouquinho nessa escala da campanha, o que está rolando, qual o nível dos seus jogadores e como você vai introduzir esse vilão para eles. Mas beleza, agora a gente tem uma ideia geral do vilão. Vamos para a sua motivação. O que ele quer? Qual é o seu objetivo final? Quais são os seus desejos? Ele quer poder? Quer riqueza? Ou ele quer só a destruição da parada toda? E esse é um ótimo momento para pensar um pouco na história do seu vilão, porque bons vilões normalmente desejam algo relacionado à sua história. Quanto mais natural isso for, melhor o seu vilão será, já que fica muito mais fácil para um jogador entender um vilão se a sua motivação for natural. Pode ajudar muito na construção. Também pode ajudar na construção se você pensar que o vilão tem medos e problemas que precisam ser resolvidos. Magneto, por exemplo, sabe o que vai acontecer com os mutantes se ele deixar o destino do seu povo na mão das decisões dos humanos. Ele não quer isso de jeito nenhum. Ele está buscando ativamente salvar seu povo. O problema é a maneira que ele faz isso. São as suas ações malignas que acabam transformando ele num vilão, mesmo que sua causa seja nobre. E esse tipo de construção não é nada obrigatória, tá? Alguns vilões são só escrotos mesmo por natureza e tá tudo bem. Só que essa possibilidade do vilão buscar algo que não necessariamente é ruim é bem clássica e muito boa. A gente acabou de falar de Magneto, mas tem uma outra citação também. O vampiro mais famoso do D&D, o Sr. Strahd, ele quer encontrar sua amada. A busca por amor não é algo ruim. O problema é a maneira de como ele faz isso. Terrível. O importante desses objetivos na construção do nosso vilão é dar uma base para que ele ativamente vá em busca de realizar seus desejos. E um vilão ativo é um conceito que a gente vai utilizar muito aqui, já que para ele ser efetivo, precisa estar o tempo todo tomando ações para alcançar esses objetivos. E aí fica nesse ciclo. A gente já falou, ações vão estar ligadas à motivação do vilão e o vilão vai estar efetivamente realizando ações para realizar os seus planos. E eu vou insistir nisso porque é muito importante que você evite a criação de um antagonista estático, que não faz nada para interferir na história, que tá lá paradão, esperando que os jogadores cheguem para matá-lo. Vai deixar o seu vilão muito sem graça. Um bom vilão precisa ser o tempo todo atuante, criando e executando ideias para ferrar os jogadores. Se você, como mestre, fez uma quest para o grupo encontrar 3 pergaminhos da tempestade, faz o seu vilão chegar lá na frente do primeiro. Ou então, se os jogadores pegaram o primeiro pergaminho, faz o seu vilão mandar alguém tirar o pergaminho deles. Lacaios são ótimos para poder fazer essa movimentação toda. Você pode sempre utilizar esses ou outros inimigos que vão carregar o nome do vilão para tudo quanto é lado. Um vilão que ativamente busca maneiras de se opor aos personagens deixa a sua campanha super dinâmica. Só toma cuidado para não ficar algo muito forçado ou vai parecer que é você como mestre que está indo contra os jogadores. Para isso não acontecer, essas ações do vilão precisam estar de acordo com os seus objetivos. Ele não quer simplesmente pegar os pergaminhos da tempestade para atrapalhar e ferrar os jogadores. Ele quer os pergaminhos para criar a maior tempestade que o mundo já viu e destruir o reino inimigo inteiro. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente entrou nas ideias de como conduzir um vilão dentro de uma aventura ou de uma campanha, e nem sempre isso é conversado pela internet. Então vamos focar aqui e falar um pouquinho mais sobre a presença de um vilão dentro do jogo, já que para ele ser mais efetivo, ele precisa fazer o tempo todo a sua existência ser sentida. Sabe o olho do Sauron aparecendo quando o Frodo coloca o anel? É um pouco dessa ideia, e existem muitas técnicas que a gente pode apresentar aqui para você fazer isso acontecer. Essas interações do vilão com os personagens são importantes para que eles enxerguem a ameaça como real, adicionando muita tensão na sua história. Essa construção também ajuda os jogadores a entender os motivos e objetivos do vilão, meio que telegrafando um pouco as suas ações, vai criando uma conexão entre as duas partes. E isso vai de encontro com a construção que a gente está comentando, deixando esse vínculo cada vez mais forte
entre os personagens e o vilão. E uma das maneiras mais fáceis de fazer a presença do vilão ser sentida é através dos lacaios, que a gente comentou um pouquinho anteriormente. Os capangas enviados pelo malvadão para atrapalhar os jogadores. Sonhos, aparições mágicas, mensagens escritas, cartas, são todas maneiras de manter essa conexão do vilão com os jogadores. Só que a minha ideia aqui para vocês é realmente colocar o vilão frente a frente dos personagens. Na minha campanha dos streamers, por exemplo, o Kubasto fala diretamente com os jogadores através de espelhos mágicos no covil dos seus filhos, lembram disso? E se você puder variar os meios, aí é melhor ainda, para não se tornar uma coisa maçante e não provocar nos jogadores algo como caramba, lá vem esse maluco, encheu o saco de novo, chatão. E eu tô destacando esse método porque é um problema comum para os mestres que tentam apresentar um vilão diretamente, frente a frente ali com os personagens, é o fato que normalmente a galera vai querer diretamente partir para pancada, o que pode ter um resultado catastrófico para sua construção. Ou os jogadores enfrentam e matam o vilão, ou então são massacrados por eles. As duas coisas são ruins, mas podem acontecer. Sua saída nesse caso é ter um vilão ainda maior por trás, ou então misteriosamente trazer o malvadão de volta. Será que foi magia? Ele foi ressuscitado? Será que é um irmão gêmeo? Se o vilão detonar seus jogadores, ele pode simplesmente deixar alguns vivos, já que não apresentam realmente uma ameaça, eles são fracos. Ou então, de repente, aprisioná-los. Coisas assim para não simplesmente matar todo mundo cedo na campanha. Dito isso, tem algumas maneiras de apresentar o vilão diretamente sem que os jogadores possam partir para cima de cara. Talvez ele esteja protegido e isolado por vários capangas, talvez num terreno elevado onde os jogadores não conseguem acessar. Quem sabe o vilão seja uma figura pública, que não pode ser atacada abertamente, ou os jogadores acabam virando criminosos. Talvez o vilão frequente a corte do rei e os jogadores podem até interagir com ele, mas não pode atacá-lo antes de provar que ele é realmente o inimigo. Pode ser que o vilão seja sim muito poderoso, mas ele não quer simplesmente matar os jogadores. Ele quer mostrar o melhor caminho, ele quer que os jogadores, os personagens, se unam a ele para ter um futuro brilhante. Por exemplo, o Darth Vader querendo converter o Luke para o lado sombrio da força. E aí a última dica em relação à presença do vilão na campanha são as ações do inimigo que podem ser vistas, sentidas, acompanhadas pelos jogadores. Quem sabe um barão maligno está removendo as pessoas de suas casas num bairro da cidade, tirando todo mundo. Os personagens conseguem interagir com as famílias que não podem voltar para casa, estão desesperadas. Talvez um necromante inimigo tenha coletado todos os corpos do cemitério de uma vila de bárbaros, e agora as pessoas estão horrorizadas com a profanação dos seus antepassados. Ou então os jogadores podem passar por uma cidade que foi completamente destruída pelo grande dragão inimigo, depois que os moradores se recusaram a colaborar com seus esquemas. Tem essa construção igualzinha lá na animação do Vox Machina, que faz o grupo sentir a dor, a perda, move o grupo pra frente para poder enfrentar realmente esse dragão. E ó, beleza, fizemos a construção legal do nosso vilão. Quem ele é, o que ele procura, como que ele vai agir durante a campanha, se mostrando presente e atrapalhando os jogadores. É hora de trazer mais alguns elementos que vão fazer seus personagens odiarem ainda mais esse seu adversário. E vamos focar em 3 principais coisas. A primeira delas é em relação à história pessoal do vilão com os personagens. Depois, que tal o seu vilão ter alguns segredos para os jogadores descobrirem? E por último, algo que eu adoro é uma reviravolta, a famosa mão peluda ali do mestre para poder ajudar o vilão. Vamos falar de cada um desses assuntos aqui agora. Começando com a importância de atrelar a história dos personagens com a do vilão. Porque o grupo pode até querer ajudar um vilarejo contra um inimigo simplesmente porque é a coisa certa a ser feita. Só que a sensação é completamente diferente quando você tem os personagens motivados diretamente por estarem ligados ao inimigo, de maneira bem pessoal ali. E para isso funcionar, você precisa conectar esses personagens ao vilão de alguma forma. Você pode ligar algum aspecto da história de um ou mais personagens ao vilão. Se a família do guerreiro do seu grupo foi assassinada, que tal o vilão ter sido responsável? Eu sei que é meio clichê, mas funciona bem e tem algumas maneiras de melhorar isso.
Por exemplo, de repente o guerreiro, o jogador, ele não sabe exatamente quem foi que matou a família. Só vai descobrir isso depois, e quando ele descobrir no meio do jogo, vai perceber que o vilãozão é o responsável. A outra maneira é deixar para introduzir o inimigo depois que iniciar a campanha. Espera um pouquinho até que seus jogadores encontrem um problema inicial, algo bem difícil, ruim, complicado, que afetou os personagens diretamente, algo bem pessoal. Talvez um amigo, um parente ou alguém que eles gostem muito acabou morrendo, ou então eles acabam sendo presos, incriminados por algo que não fizeram, talvez eles sejam traídos. Independente do que aconteça, os jogadores vão acabar descobrindo que foi o vilão que causou todo esse problema, e a partir daí eles já vão estar, conectados. E aí tem uma outra maneira que não é muito convencional, mas eu acho que pode funcionar muito bem, que é construir junto com os jogadores a ligação dos personagens deles com o vilão. Você pode dizer para eles em qual cenário vocês vão jogar, quem vai ser o vilão da campanha e deixar que eles ajudem nessa construção. Eu gosto bastante de fazer as histórias colaborativas, afinal de contas isso aí é RPG e dá para sair com umas ideias e uns combinados bem maneiros. Bora em frente que é hora de falar de segredos, ou então mistérios que os vilões possuem e que podem ser descobertos pelos jogadores, ajudando na construção dessa nossa história. Isso adiciona mais uma camada de interação entre os personagens e o seu antagonista. Talvez o mistério seja em relação ao objetivo do vilão, que pode ir sendo revelado aos poucos, de acordo com o avanço dos personagens na campanha. Quem sabe o inimigo é muito poderoso, só que ele possui algumas fraquezas, e para descobrir esse segredo, os jogadores precisam investigar o passado do vilão. Olha que grande oportunidade para apresentar um pouco mais da sua história ou motivação. Deixar para os jogadores algumas coisas mais claras, algumas coisas que eles viram e sentiram na campanha. Quando investigarem o passado do vilão, eles vão ligar os pontos. Agora imagina só que parte legal de uma campanha seria a busca de provas para incriminar um vilão. Primeiro os jogadores precisam descobrir que essas provas existem. Depois aonde que elas estão. E por último, entrar em uma busca para poder recuperá-las. Esse tipo de construção pode ser muito maneira para sua campanha. E agora é a hora da dica do machado final, do último elemento para apimentar os seus jogos e deixar o seu vilão ainda mais odiável. E eu sei que eu falei para você tomar cuidado em relação às ações dos vilões, para que elas não pareçam que são o mestre contra os jogadores. Só que em alguns momentos, se usado de maneira cuidadosa e pontual, o mestre pode trazer umas reviravoltas que podem ser bem interessantes para a mesa. Você se lembra de algum filme que as coisas vão dando tudo muito certinho e aí acontece algo meio mentiroso para botar fogo na história? É um pouco disso que eu tô falando. E desde que você não abuse dessa técnica, esse tipo de situação vai deixar seus jogadores oriçados. Talvez um item mágico que os jogadores conseguiram recuperar a muito custo seja subitamente roubado pelo vilão, eles nem vejam o que aconteceu. Ou quem sabe na última hora o grupo descubra que seu maior inimigo na verdade são duas pessoas, irmãos gêmeos que vêm tramando o terror juntos. Ou então que os rituais que eles realizaram com maior dificuldade na esperança de enfraquecer o vilão, na verdade estavam fortalecendo o inimigo. Isso é uma sacanagem danada, mas o limite é a sua criatividade, e quanto mais você ligar essa reviravolta à personalidade, história ou motivação do vilão, mais legal as cenas de descoberta serão. O jogador fica, pra morrer, pé da vida, mas você às vezes pode deixar algumas dicas do que tá rolando de verdade. Só que os jogadores só lá na frente vão descobrir exatamente o que era, entender e perceber como as coisas se encaixaram. Essa é uma construção muito maneira quando dá certo. E tá aí, meus amigos, teve esse vilão todo montado e preparado para participar da sua campanha de RPG. Perceba que a gente não falou de poderes especiais, habilidades de combate, nada disso relacionado ao vilão. A verdade é que eu já fiz 2 vídeos que tem esse tema, então se você quer saber como seu vilão pode lutar de maneira mais eficiente, a última dica para você é colar nesses vídeos aqui, Do lado de cá eu falo sobre como balancear os combates,
para você não poder atropelar os jogadores, nem ele atropelar o seu vilão. Desse outro lado aqui, ó, o foco é na construção de cenas de combate mais interessantes, para que seus jogadores fiquem sempre muito engajados na hora da peleja. Os dois vídeos têm ótimas dicas de como os vilões podem se comportar nesses combates. Só você clicar num deles pra gente continuar juntinho aqui no YouTube. Você já fez um vilão que foi inesquecível, que trouxe cenas memoráveis para os seus jogadores? Deixa aqui embaixo o seu exemplo e por que você acha que esse vilão marcou tanto a sua campanha. Com isso, meus amigos, a gente vai encerrando esse vídeo, essa dica. Espero que vocês estejam curtindo essa série Narrando como Mestre e ficam os dois vídeos aqui, se você não acompanhou, para você colar com a gente. Pega um deles pra gente ficar juntinho no YouTube. Vou me despedindo daqui e deixando aquele grande abraço. Valeu, galera!